vamos entrar aqui, focar na nossa sequência de estudos. Nós estamos na escola dominical tratando sobre a importância da igreja. E nós vimos até no último domingo, reforçando que o padrão bíblico, padrão escriturístico, é a criação e a manutenção de igrejas locais. O próprio Deus estabelece isso. Jesus, durante o seu ministério terreno, é lógico que a igreja ela vem de uma sequência natural do Antigo Testamento, né? Da própria ideia do templo, depois da ideia da própria sinagoga. Mas no ministério terreno de Jesus, você vê Jesus falando a respeito da sua igreja, quando ele fala para Pedro sobre aquela declaração de Pedro, né, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração estaria fundamentada a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então o próprio Senhor usa, né, a ideia de ter uma igreja. Depois você vê a instrução de Jesus relacionada à disciplina eclesiástica, quando o irmão peca. Ele diz, olha, se o irmão pecou contra ti, vai, conversa com ele para resolver o problema. Se ele se arrependeu, então está resolvido o problema, ganhaste o irmão. Se o irmão não se arrependeu, pega 2 ou 3 testemunhas, vai, conversa com ele. Se ele se arrepender, está resolvido o problema. Porém, se não resolver, traze para quem? O que está o texto falando? Traze para a igreja. Então, na visão do próprio Messias, do próprio Cristo encarnado, a igreja é o plano, né, para a manutenção da própria permanência dos membros da igreja. É a igreja que tem a prerrogativa de não só pastorear, não só instruir, mas até mesmo exortar, corrigir, admoestar, disciplinar, para que as pessoas possam estar dentro do padrão, do caminho que o próprio Deus estabeleceu. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos a formação histórica dessa igreja, e com o avanço missionário, você vê tanto o apóstolo Paulo, né, e historicamente todos os outros apóstolos, por onde eles iam, eles organizavam igrejas. E, por fim, para confirmar ainda mais essa perspectiva da visão da igreja local como um padrão que o próprio Deus estabeleceu, nós temos ainda as cartas pastorais, onde os apóstolos determinam a organização de igrejas locais, inclusive com instituição de uma liderança local. E você tem o próprio livro do Apocalipse, a última revelação vinda, né, do próprio Senhor Jesus Cristo, enviando cartas para quem? Para crentes, simplesmente? Não, endereçadas para igrejas, né, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, que representam todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, em todos os momentos. Então, a igreja é importante? Sim, porque é o padrão que Deus estabelece para que as pessoas que Ele alcança pela sua palavra, pela sua graça, se reúnam, desenvolvam os dons que receberam e acabam, assim, pastoreando umas às outras, fortalecendo, admoestando e abençoando uns aos outros. Então, a igreja é importante. Nós vivemos aí recentemente essa situação da quarentena, né, por conta da pandemia, onde em alguns momentos nós não podíamos estarmos reunidos, e agora ainda colhemos frutos, né, dessa situação de isolamento. Muitas pessoas passaram por dificuldade justamente pelo fato da ausência em poder estarmos congregados, uma vez que a palavra do Senhor diz que é no congregar que o Senhor nos abençoa, é no congregar que Deus trata com as nossas feridas, com as nossas necessidades. É justamente na interação da comunhão fraternal que nós recebemos refrigério, recebemos alento, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, nos diz o Salmo 133. Então nós vemos que o fato de estarmos isolados ou separados, isso traz prejuízos, não só espirituais, de crescimento em relação à comunhão com Deus, à comunhão com os irmãos, mas também emocional, também psicológico, né? E, portanto, a igreja, além dessa importância bíblica, tem essa importância social, essa importância fraternal, de pastoreio no coração uns dos outros. Vimos na semana passada
que, por conta, então, da importância da igreja, é necessário que essa igreja esteja fundamentada nas marcas da verdadeira igreja que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos tentar relembrar juntos aqui quais são as marcas da verdadeira igreja? Para ajudar o Conrado aqui, a Natália, né, que não estava conosco, então vamos lá, auxiliando. Quais são as marcas de uma verdadeira igreja? Como você sabe que você está frequentando uma igreja local que é verdadeiramente cristã? Vamos lá, Miriane. Não, nós definimos, claro, isso aí é a base, né? Sobre o fundamento lá, tu és o Cristo, é o fundamento, mas existem 3 marcas, 3 características de uma verdadeira igreja. Vamos ver se você lembra? Ó, que eu vou fazer igual quarta-feira, hein? Quarta-feira eu falei que ia embora, hoje eu vou, hein? Prega a palavra, né? O fundamento dessa igreja está nas Escrituras. Ah, pastor, mas toda igreja faz isso. Não faz, não. Tem igreja que conta historinha. Tem igreja que o sermão é alegórico. Ele não prega as Escrituras. Ele pega uma figura de linguagem e prega sobre isso, né? Exemplo de sermão alegórico. Você já foi numa igreja onde o pregador pregou sobre Davi e Golias, e ele fez a aplicação dizendo: você é Davi, quem é o seu Golias? Quem é o seu gigante? Né? E tem gente que gosta de ir porque ele fala que o gigante é a sogra, né? Então o cara sai de lá animado porque Deus vai derrubar o gigante dele, né? Mas pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de trabalho, pode ser seja lá o que for, né? Mas veja, esse é um exemplo de um sermão alegórico. Está ensinando a Bíblia? Não. Mesmo porque nós estamos tratando de um texto histórico, o gênero literário é histórico. Davi realmente existiu, Golias também existiu. Davi é um tipo de Cristo, simbolizava o Messias, né? Golias era um inimigo do povo de Deus, simbolizava toda a perseguição e a luta contra o próprio Deus. E a ideia do prevalecer de Cristo, da sua igreja, do seu povo, sobre todos aqueles que perseguem. Não está falando de você, não está falando do seu gigante. Se você vai para o contexto bíblico, para o ensinamento propriamente, você vai ver que é isso. Só que é muito mais gostoso você ir numa igreja que ele traz uma mensagem que você vai dar a interpretação que você quer, aí você sai, inclusive você sair num culto desse, fizer uma pesquisa lá fora, o que a pessoa entendeu da mensagem, cada uma vai entender de um jeito. Por quê? Porque a mensagem alegórica ela tem essa capacidade. Você que interpreta e você que aplica. Então, a mensagem bíblica é diferente. A mensagem bíblica ela tem um ensinamento central e ela vai te corrigir, ela vai te educar, ela vai te exortar, ela vai te admoestar e ela vai te trazer um ensinamento único. Quando você sai de um sermão expositivo, de uma igreja que prega, que tem a centralidade das Escrituras e que prega a palavra da maneira correta, você vai fazer a mesma pesquisa na hora que as pessoas saírem do culto, você vai perguntar: o que foi pregado hoje? E todas elas têm que falar o quê? A mesma coisa. Porque a interpretação não está em você, está na própria palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, essa é uma marca da verdadeira igreja. A centralidade no ensino, na pregação e na proclamação das Sagradas Escrituras. É aquilo que o Marcos disse hoje pela manhã, né? O conhecer a Deus me leva a buscar entendimento das Escrituras. Terceiro ponto prático seu, não foi? Então, esse é o foco. Qual que é a segunda marca da verdadeira igreja, irmãos? Além dessa centralidade nas Escrituras, que é o próprio Cristo. Jesus é o Logos, né? A palavra encarnada. Então, além disso, qual que é a segunda marca? Segundo a nossa confissão de fé de Westminster. Aplicação correta do quê? Meu amigo, nós vamos ter que começar a tomar aqui um polivitamínico. Eu vou mandar colocar na caixa d'água da igreja, né? Para dar uma melhorada aí na memória da turma. Vou pedir aí uma receita, aí nós vamos pôr na caixa d'água. Ainda bem que é polivitamínico, né? Podia ser um negócio diferente. Mas então, antigamente tinha piadinha, né? Mas só para melhorar.
aplicação correta dos sacramentos. E o que são sacramentos? É aquilo que o próprio Deus ordena, que serve de sinal externo, que representa uma realidade espiritual interna. Biblicamente falando, nós encontramos apenas 2 sacramentos, que no Antigo Testamento tinha o sinal que era a Páscoa e a circuncisão. Os significados permanecem o mesmo. A circuncisão simbolizava a aliança com Deus e a Páscoa simbolizava a libertação que recebemos da escravidão em Deus. No Novo Testamento, os sacramentos permanecem o mesmo, porém muda-se o sinal. A circuncisão agora é substituída pelo batismo de Jesus, não o batismo de João Batista, porque o batismo de João Batista era para remissão de pecados, por imersão. O batismo de Jesus, o que Jesus ordenou que os seus discípulos aplicassem, apontava justamente para essa recepção, para a aliança com Deus. E por isso é um batismo diferente. O apóstolo Paulo aplica o batismo de Jesus sobre aqueles que haviam já recebido o batismo de João Batista, porque são batismos distintos. Isso fica claro lá em Atos capítulo 19. Então, a circuncisão, que simboliza a aliança com Deus, permanece simbolizando a mesma coisa, porém muda-se o sinal. A circuncisão, que era aplicada somente aos homens, agora com o novo sinal, no Novo Testamento, é aplicado tanto sobre homens como mulheres. Não há mais distinção, né? E aí, então, muda-se o sinal, mas o significado é o mesmo sacramento. E a Páscoa, que simbolizava a libertação da escravidão, no Novo Testamento foi substituída pela Santa Ceia, que simboliza a mesma coisa, a libertação da escravidão. Lá, a escravidão do Egito, né? E aqui a libertação da escravidão do pecado, mediante a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para pagar pela nossa dívida com Deus. Então, você vai numa igreja que não há aplicação correta desses sacramentos, ou acrescenta números de sacramentos, já não é uma igreja que está pautada nas Escrituras, e muito menos na prática que o próprio Deus determinou. Então você vai, por exemplo, para os romanistas, como eles mudam o entendimento doutrinário de alguns desses sinais, um erro vai chamando o outro. Já que o batismo, para eles, é para remissão de pecados, e eles então têm que fazer o seguinte: olha, se o batismo é remissão de pecados, as pessoas deixavam para ser batizadas no final da vida. E qual que era a lógica? Historicamente, você tem um exemplo de Constantino, o imperador que transformou o cristianismo como religião oficial do império. Os historiadores dizem assim: Constantino transformou o cristianismo como religião oficial do império por uma questão política. Ele não tinha se convertido, porque ele só foi batizado no fim da vida. Na verdade, o historiador, ele não é teólogo, não tem obrigação nenhuma de saber o entendimento bíblico, teológico, por isso que ele fala essa besteira. Na verdade, Constantino havia de fato se convertido ao cristianismo, só que no período histórico, 310, né, a ideia é que o batismo era de remissão. Ainda não havia feito essa distinção do batismo de Jesus para João Batista, misturava tudo. Então, se o batismo é para remissão, é para lavar os pecados, pense comigo, o que é melhor? Você deixar para ser batizado no final da vida e lavar todos os seus pecados, ou receber o batismo no início da sua vida? O que você acha melhor? Uma vez que o batismo tinha um entendimento de lavar os pecados. É melhor lavar no começo e depois você se suja de novo, ou é melhor deixar você se sujar a vida inteira e só te limpar no final da vida? O que você acha? Esperar, né, o final da vida. E por isso Constantino só vai receber o batismo no final da sua vida, por conta da ideia de que o batismo lava os pecados. Só que aí, depois, houve-se um entendimento bíblico que o batismo não era para remissão de pecados. E dentro do cristianismo agora, chegou-se à conclusão, até por uma questão logística. Imagine os ricos da época, todo mundo queria ter um bispo a tiracolo, um padre a tiracolo. Porque na hora que eu estiver morrendo, você me batiza. Porque aí eu vou para o céu limpinho.
Isso gerou um problema logístico. Você não tinha padre suficiente para ficar acompanhando os moribundos da vida, né? E aí, então, dentro dos concílios, entendeu-se que, na verdade, o que nos condena é o pecado que herdamos de Adão, o chamado pecado original. Então, quanto antes se livrar do pecado original, melhor. Aí, então, há a mudança da perspectiva romanista do batismo ser aplicado na infância. Só que continua sendo um batismo para remissão de pecados. Tanto que a criança que não é batizada é considerada o quê no romanismo? Pagã, né? E se morrer sem o batismo, vai para onde? Inferno. Tudo bem? Então eles trouxeram. Aí alguém, um esperto, perguntou, mas tudo bem, se o batismo é para remissão de pecados, e eu recebo o batismo para me livrar do pecado original, tudo bem. Mas e os pecados que eu comia durante a vida? Aí, então, o romanismo teve que criar outros sacramentos. Aí entra o catecismo, depois a confirmação. Se você se casar, um matrimônio. Se você não se casar, então o serviço litúrgico, eclesiástico. Você vai ser freiro, você vai ser padre. E, por fim, a extrema unção, porque aí é para te limpar dos pecados que você fez durante a vida. E nesse processo, então, aí entra as penitências, as indulgências e todos os processos para limpar o seu pecado, porque na visão romanista a salvação é por mérito. Você compra a sua salvação. Na visão bíblica a salvação é pela graça. Cristo pagou ela de modo gratuito para nós. Ele paga o alto preço para que a gente não precise pagar nada. Então veja, quando você quebra a primeira marca da igreja, que é o conhecimento exaustivo das Escrituras e a pregação centrada no Evangelho todo, integral, você acaba criando doutrinas e erros doutrinários, erros teológicos. E aí a aplicação dos sacramentos começam a ser manchadas, né? Maculadas. Então, a verdadeira igreja ela se caracteriza pela fidelidade aos sacramentos que a Bíblia determina, e não que a tradição da igreja ou a tradição dos homens venha aplicar. Tudo bem? Até aqui? Terceira marca da verdadeira igreja. Fala um pouquinho mais alto. Quem? Disciplina eclesiástica. O próprio Senhor Jesus instituiu sobre a igreja a responsabilidade de manter a pureza dela, tanto doutrinariamente, quanto na prática, na ortopraxia, uma prática correta. Então é responsabilidade da verdadeira igreja pastorear uns aos outros e, no caso de desvios morais, né, de pecaminosidade, essa igreja tem a responsabilidade de chamar o pecador ao arrependimento e à mudança de vida. O próprio Senhor Jesus disse que quando um irmão pecar e ele não se arrepender depois do pastoreio individual ou de 2, 3 irmãos, que isso deve ser trazido à igreja. Se ele se arrepender em relação à igreja, então pronto, resolveu o problema. Agora, se ele não se arrependeu, o que o próprio Senhor Jesus ensina? O que tem que fazer com essa pessoa que está obstinada na prática do pecado? Excluí-la. Traz-o à igreja. Se ele não se arrepender, considera como descrente, como gentio e publicano. E aí Jesus ainda referenda: onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou junto. Desde que Jesus fala isso, não é para reunião de oração, hein? Ele fala isso para decisão da aplicação da disciplina. Se num processo de um irmão culpado, né, ele não demonstra arrependimento, e dentro da igreja, então, a igreja concorde que a prática dele é uma prática pecaminosa, porque as Escrituras assim vai mostrar, e que ele não está arrependido, esta igreja tem o direito e o dever de excluir ou de disciplinar esse irmão com o aval do próprio Cristo. Ele diz, eu assino junto. E aí ele ainda referenda mais, que pesa sobre a igreja a responsabilidade de ligar e de desligar. Aqueles que forem ligados, serão ligados no céu. E aqueles que foram desligados na igreja, serão desligados no céu.
Essa é a ideia. Colocando sobre a igreja a responsabilidade de pastorear, de admoestar, de exortar e de direcionar cada um dos indivíduos, cada membro, cada discípulo de Cristo, a glorificar o nome de Deus através de uma fidelidade da prática escriturística. A igreja que não prega mais sobre pecado, a igreja que não aplica mais disciplina sobre os seus membros, não chama os seus membros a vida de piedade, a vida de santidade, a uma vida de compromisso com o Senhor, é uma igreja que, na verdade, está querendo adeptos, seguidores, e não discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo vão, de fato, se submeter ao padrão que a própria Escritura nos ensina. Então, tudo isso aponta, irmãos, para a importância da igreja, né? E, para que a igreja se mantenha fiel, ela precisa de uma liderança fiel. E na semana passada, apesar do acampamento, né, muitos irmãos estavam lá no acampamento, mas nós trabalhamos, se você quiser, é só procurar lá na playlist lá da transmissão, nós tratamos sobre as características de um líder segundo as Escrituras. O que a Bíblia exige para que alguém seja líder na igreja, né? Então ali nós temos exigências tanto bíblicas, que você pode dividir em características pessoais. A pessoa tem que ter um padrão, né? Características familiares, a família dele também vai demonstrar se ele pode ou não ser líder da igreja, e características sociais, um modo como ele vive na sociedade. Além disso, exige exigências da própria instituição, no caso, exigências constitucionais, tem que ser maior de 18 anos, civilmente capaz, aquelas questões todas, ser membro da igreja há mais de um período, ser indicado e eleito pela própria igreja. Então, tem as questões constitucionais, né? E que aponta, então, quais as características que se espera de um líder na igreja que é eleito pela própria igreja, ou seguindo o padrão de Êxodo 18, Atos 6 e Timóteo e também Tito, homens capazes, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, e que não assumam a posição de liderança por vaidade ou por avareza, mas sim de um coração de servo disposto a servir ao Senhor da igreja. Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar, então, ainda, né, como um anexo a essa ideia da importância da verdadeira igreja, uma sequência de estudos do reverendo Arival Dias Casimiro, que na verdade é um livro, né, que ele escreveu, chamado com o título Plante Igrejas, que trata de alguns princípios bíblicos para a plantação e revitalização das igrejas, pautadas no livro de Atos. Eu tive a oportunidade, na época eu estava fazendo um curso de especialização em missiologia e plantação de igrejas, então eu tive a oportunidade de participar das pesquisas que culminou esse livro. Inclusive, na época, a gente sugeriu o acréscimo de mais 2 princípios. Ele apresenta 10 princípios, e nós apresentamos mais 2 princípios que ele não trata no livro, e acreditamos que nas próximas edições aí pode ser que ele faça a revisão lá e acrescente as sugestões que nós demos nesse curso que fizemos juntos. Tá bom? Então, se você depois tiver interesse, no livro da editora SOCEP, Plante Igrejas, se não me engano também tem disponível para você comprar online, né? Se você quiser ler de maneira virtual aí, então tá disponível. Nós mencionamos esse livro aqui no nosso último encontro com o Departamento de Evangelismo, né? E aí foi sugestionado que a gente aplicasse para toda a igreja. Então, vamos começar a partir de hoje. Então, dentro desse livro, aqui em Atos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vemos que a Bíblia, já sabemos que a Bíblia, ela é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e cada livro, ele tem a sua característica, um gênero literário, né?
E que quando eu vou estudar a Bíblia, eu preciso estar atento ao gênero literário de cada livro. Um livro que é histórico, eu preciso estudar ele como sendo um livro histórico. Não é um livro, ele vai trazer princípios, vai trazer ensinamentos, vai trazer alguns preceitos que eu posso aplicar na minha vida, mas eu não posso querer entender aquele livro como um livro profético, por exemplo. Ele não está fazendo uma promessa para mim, ele está registrando a história. E o principal erro, quando nós vamos estudar o livro de Atos, é desprezar o gênero literário dele. O livro de Atos é um livro histórico, que registra a história da primeira igreja, da igreja do primeiro século, saindo de Jerusalém e alcançando os confins, nesse avanço missionário da igreja. Então, por exemplo, durante esse avanço missionário, nós vamos ver alguns episódios que os apóstolos fazem promessas específicas para indivíduos históricos específicos num determinado tempo, num determinado lugar, numa determinada região. Eu não posso pegar essa promessa que foi dada para Lídia, essa promessa que foi dada para as amigas de Dorcas, para essa promessa que foi dada para Cornélio, a promessa que foi dada para o carcereiro, e colocar como se fosse promessa para mim, porque o livro de Atos está registrando simplesmente a história. Promessa que foi dada a alguém e que foi cumprida na vida dele. Significa que essa promessa é para mim? Não, porque o livro não é um livro profético, é um livro histórico, e eu preciso estudar e interpretar. Muita gente pega Atos 16, 31, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Manda fazer um quadrinho, põe lá na casa, lá, como se fosse um mantrazinho, e aí ele acha que aquilo é promessa para ele. Pastor, meus filhos é dono de boca, já matou não sei quantos, não teme a Deus, mas eu creio. Que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pode ser que seus meninos até venham se converter, né? Lá na hora que o bicho pegar e tiver tiro da polícia para todo lado, ele se arrepende, pede, Senhor Jesus, me perdoa e me salva. Pode ser, e aí ele vai ser salvo. Mas não vai ser por conta dessa promessa lá de Atos 16, 31, porque aquela promessa foi específica para o carcereiro e foi aplicada na vida do carcereiro, historicamente está registrado. Então não pegue promessas de livros históricos e traga como se fosse promessa para você, porque esse é um erro e faz dessa igreja uma igreja que não está usando a centralidade da palavra ou a fidelidade à palavra como marca da verdadeira igreja. Então, geralmente hoje, a maioria das igrejas que seguem uma instrução coach, né? O objetivo da pregação é te motivar. Você é os olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, você é o centro do universo. Jesus, olha, não sei como seria a igreja sem você, porque você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Toda essa lenga-lenga para encher a sua bola, massagear o seu ego e deixar você como, né, o centro do universo, isso é antibíblico. Na verdade, o que a Bíblia nos diz é o seguinte: você é pecador, miserável, que se você não se arrepender e crer em Jesus como seu único Salvador, meu amigo, só existe uma situação para você: condenação eterna, e não tem outro meio, né? Então, aquela pregaçãozinha melosa, que, né, só tenta levantar, pastor, mas a vida já é tão difícil. A mensagem bíblica é, confia no Senhor, apesar dos dias difíceis, mas você continua sendo carente de Deus, você continua sendo necessitado de Deus, né? Não há nenhum justo sequer, diz a Bíblia, não há quem faça o bem, todos nós carecemos de Deus, e quanto mais vida com Deus você tiver, obviamente, mais a força do próprio Espírito para suportar as dificuldades da vida você vai ter. Agora, você não vai suportar as dificuldades da vida porque você é o rei da cocada. Não, você não é, meu amigo, você é carente de Deus. Então, cuidado com isso. Olhando aqui para Atos capítulo 1, nós vemos então o próprio Lucas, né, que foi quem escreveu, quem registrou, dizendo assim: escrevi o primeiro livro, e ele refere-se, portanto, ao Evangelho de Lucas, ó Teófilo, esse é o destinatário, né? Há uma discussão se é uma pessoa específica, se é simplesmente um título, porque Teófilo significa amigo de Deus, Theos, Philos, né? Então, Theo, Deus, Philos, amigo, né? Companheiro, da onde vem filosofia, né? Amigo da sabedoria, Sofia,
sabedoria, filos, amigo. Então, pode ser que seja apenas uma expressão, porque esse Teófilo não aparece em lugar nenhum mais na Bíblia, senão nas introduções. Então, pode ser que Lucas use isso como um título genérico para dizer que ele está escrevendo tanto o Evangelho quanto o livro de Atos para todos aqueles que são amigos de Deus. Então, há essa grande possibilidade. Então, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando de coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus, ou seja, concernentes à igreja. O próprio livro de Atos depois vai usar, referindo-se ao povo do Antigo Testamento, como a congregação do deserto, como a assembleia do deserto, ou seja, como a igreja do deserto. Então a visão de Lucas é tratar de coisas que o próprio Jesus indicou para o reino de Deus, para a igreja, tá bom? E depois, então, nós vemos aí, verso 4, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, o quê? Veja, biblicamente falando, não existe testemunho de Jeová, existe testemunho de Jesus, é Jesus que está falando com eles. Vocês serão minhas testemunhas. E um dos pontos, relacionados a esse grupo é que eles não consideram Jesus como o Deus encarnado. Então eles não são testemunhas de Jesus, por isso que eles se chamam testemunhos de Jeová. Mas a Bíblia nos chama para sermos testemunhas de quem? De Jesus. E aí, veja que a pergunta dos discípulos era: você vai restaurar o reino? Naquela visão do reino milenar, do reino terreno. Jesus disse que isso não competia a eles saber, é exclusiva, mas que a tarefa deles aqui não é se preocupar com o reino milenar ou o reino de Deus, mas se preocupar com a missão do quê? De testemunhar, com a missão de proclamar as virtudes de Deus, com a missão de fazer discípulos, que está lá em Mateus. Então, a preocupação da igreja, enquanto nós estamos aqui, até a volta de Jesus, é se preocupar em fazer discípulos, em pregar o Evangelho, em anunciar o verdadeiro Evangelho. E não a parte que interessa, mas o Evangelho todo. E o Evangelho todo é apresentado da seguinte maneira: Deus é santo, o homem é pecador. Arrependei-vos e crede. Sem arrependimento e sem fé em Jesus, não há salvação. Esse é o foco da mensagem. A igreja que coloca a salvação em méritos, guarda um dia da semana que você vai ser salvo. Para de comer presunto que você vai ser salvo. Deixa de tomar café que você vai ser salvo. É meritório. E a salvação não é meritória, mesmo porque se fosse meritória, quem seria salvo? Ninguém. Todos nós pecamos. Nós não atingimos o padrão de Deus. Se dependesse de méritos nossos, de obras nossas, estaríamos perdidos. O próprio texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, ou seja, nem a fé vem de nós. É dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Não de obras. Não de obras. É pela graça. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Jesus nos alcançou. O morto pode fazer alguma coisa? Você conhece algum morto que está fazendo alguma coisa por aí? Você já foi a algum velório que o morto estava lá contando a história de vida dele? Ou então, pelo menos, chegou para você e falou assim: viu, tem como tirar aquela margarida ali da minha perna direita, está me incomodando? Tem? Não, o morto não fala nada, não faz nada, não pede nada. Então, o morto espiritual não chega para Deus: Deus, dá uma chance. Não tem isso. A salvação é fruto da ação completa
monergista de Deus. Então, nosso papel é testemunhar essa verdade. Agora, nós vamos testemunhar essa verdade na nossa própria autoridade? Não. Por isso que em Mateus 28, você vai ver Jesus declarando para os seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada, na onde? No céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos. Então, o fazer discípulos não está na sua autoridade, porque você não tem, meu amigo. Não é na sua história de vida, porque a sua história de vida é pecaminosa. E mesmo que já fomos alcançados pela justificação em Cristo, ainda estamos lutando contra o pecado. Você pode escorregar a qualquer momento. Qual que é um problema a mais de outras igrejas aí, que não seguem as marcas da verdadeira igreja? Aonde que está pautado a evangelização da maioria das igrejas por aí? Está no evangelho ou está no testemunho das pessoas? No testemunho. A pessoa, ela acha que a história de vida dela é mais significativa do que aquilo que Cristo fez por nós. Paulo diz: eu só prego Cristo crucificado. Lá em Coríntios ele fala. Só que hoje, a falsa igreja, ela diz: não, meu testemunho de vida vai converter mais gente do que a história de Cristo pregado na cruz. Cristo crucificado. Aí ele fala: eu já fui para o inferno 7 vezes, eu sou ex isso, ex aquilo outro, ex aquilo mais aquilo outro, já fui para o céu uma vez, 13 vezes para o inferno, e por isso eu estou te falando, pode confiar na minha história. Meu amigo, aquele que se converte pautado no testemunho, por mais mirabolante que seja o testemunho de qualquer coisa, você creu naquele cara, e não no Deus que a Bíblia revela. Porque não é para você dar o seu testemunho. A Bíblia diz que o padrão da igreja é testemunhar a respeito de quem? De Jesus. Sereis minhas testemunhas, não suas próprias testemunhas. É lógico que a sua vida vai ser um instrumento para essa pregação. Nós vamos ver que Deus usa os homens para pregar o Evangelho, mas o foco da mensagem não é a sua vida. Mesmo sabendo que a sua vida serve de testemunho, mas a mensagem que salva é o Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos que o Evangelho é o quê? O poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, o Evangelho completo. Então, esse é o foco. A igreja existe para pregar o Evangelho, para testemunhar a respeito da obra de Cristo, para apresentar Jesus como a solução, o único mediador, o Salvador, o Redentor. Esse é o foco. Então, a igreja é importante porque ela também se transforma nessa agência proclamadora do Evangelho. A igreja, ela tem a responsabilidade de ser a agente proclamadora, testemunha de Jesus. Tudo bem? Então, esse é o foco. E aí, então, quando nós olhamos aqui para o livro de Atos, que é o texto que o reverendo Arival usa para escrever o seu livro, nós vamos ver que eles, então, veem Jesus sendo assunto ao céu, né? E a partir do verso 12, o que acontece? Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus, porque Maria teve outros filhos. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se o quê? A igreja, compunha-se a assembleia, de umas 120 pessoas. E disse: irmãos,
convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, Judas Iscariotes, né? Nós estamos falando. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Então, Judas havia traído Jesus, se suicidou, e aí então Pedro reúne a assembleia, ou seja, a igreja, e fala o seguinte: nós precisamos compor a liderança da igreja. Veja, se a igreja não fosse o padrão de Deus, Pedro não teria feito isso, e Deus depois não teria levantado Paulo como um apóstolo dos gentios. Mas o sistema é a igreja. E aí o que eles fazem? Verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, elegeram essa ideia, talvez o punim-punim que eles usam lá, né? Vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Veja que o início do livro de Atos vai tratar da igreja, da função da igreja, que é testemunhar a respeito de Jesus, e ao mesmo tempo das questões administrativas da igreja. O apóstolo Pedro teve a preocupação de tratar das questões administrativas desta igreja, inclusive elegendo alguém no lugar de Judas, que havia traído. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para te chamar a atenção que o livro de Atos é um livro que vai tratar da história da igreja, ou da ação do Espírito Santo através da igreja, levando a igreja de Jerusalém até os confins. E aí é estudando esse livro de Atos que o reverendo Arival chega a 10 princípios, né, para a plantação e revitalização de igreja, ou princípios que a igreja precisa ter no seu dia a dia. Mas antes, ele já começa na introdução do seu livro, apresentando 3 verdades extraídas do livro de Atos. A primeira verdade é: a igreja, ela existe para crescer. O Senhor Jesus diz que a igreja, o seu nome seria pregado em todas as nações, antes que viesse o fim, e que os seus discípulos, os seus eleitos, seriam alcançados de todos os cantos da terra. O nosso papel é testemunhar, é pregar o evangelho para que essas pessoas que Deus separou para a sua própria honra e glória sejam alcançados. Quando você vai encontrar no livro de Atos, em vários momentos, o próprio Deus, através do Espírito Santo, falando a Paulo e aos demais missionários, que havia muito povo para ser alcançado e que eles deveriam então pregar o evangelho. Então a igreja, ela existe, dentro da visão de Atos, e sintetizada aqui pelo reverendo Arival, ela existe para crescer. Se a igreja não está crescendo, é porque ela é um organismo que está ou doente ou a ponto de morrer. Porque a Bíblia chama a igreja de um organismo vivo. Qualquer organismo, você plantou lá uma plantinha, lá, sei lá, um baobá você plantou na sua casa, tá? Vamos pensar no híbrido, né, que é a rosa do deserto aí que você gosta, porque se fosse o original, você ia ter que derrubar a sua casa depois. Mas tudo bem, você plantou lá. E aí então brotou e começou a aparecer a plantinha lá. Aí você, ai, que maravilha. Aí ela para de crescer. Está normal? Não. O que vai acontecer se ela parar de crescer? Vai murchar e vai secar. A igreja é apresentada, inclusive pelo apóstolo Paulo, como sendo um organismo vivo, onde cada um de nós
somos membros desse corpo. Se porventura a igreja não está crescendo, algum problema está acontecendo com ela. Ou as pessoas que foram chamadas para serem testemunhas não estão testemunhando, ou a igreja está preocupada muito mais na preservação da sua estabilidade social, porque falar de Jesus para as pessoas que ainda estão em pecado não é nada fácil, e trazer essas pessoas para a igreja muitas vezes também não é nada fácil. Os caras vêm com os seus pecados, vêm com as suas manchas, vêm com o seu fedor, vêm com a sua sujeira, e a gente que acha que está um pouquinho mais limpo, já não quer muito o convívio com pessoas pecadoras, né? A gente acaba entrando para o judaísmo, né? Eu sou justo, você ainda é pecador. Quer dizer, está apontando doenças nessa igreja. Se você olhar aqui, nós vamos referendar isso mais à frente, mas a primeira assembleia que Pedro reuniu da igreja tinha cerca de quantas pessoas? Quantas? Acabamos de ler, gente. Gente, toma um polivitamínico, pelo amor de Deus. 120. Nem se for para não lembrar, para aumentar o volume da voz. 120. Abra sua Bíblia ainda aí, em Atos 2, e vamos aqui para o verso 37. Ouvindo eles essas coisas, que foi a pregação de Pedro, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles perguntam, diante da pregação de Pedro, que eram as pessoas que ouviram a mensagem de Pedro, o que nós faremos? E aí eu não sei como está a sua tradução, eu quero fazer uma correção linguística aí. Aqueles que estão com a Bíblia, uma edição mais antiga, vai estar escrito assim, verso 38. Respondeu-lhe Pedro, : arrependei-vos, vírgula, tem uma vírgula aí? Tem. Arrependei-vos, vírgula, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui tem que ter outra? Quem tem vírgula aí? Levanta a mão. Na sua Bíblia tem? Quem mais? Que já está na própria tradução. Tem vírgula aí? Tem. Uma outra edição que saiu mais nova, foi retirada essa vírgula. E, meu amigo, essa vírgula faz uma diferença. Então, eu incentivo você a devolver por direito a vírgula do texto. Então, vai ficar assim: arrependei-vos, vírgula, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, vírgula, para a remissão de vossos pecados. Por que essa vírgula é importante? Vamos lá, os professores aqui de português me ajudem, porque eu sou péssimo em português. Mas vocês me auxiliam aí, né? Quando você tem uma vírgula e traz uma expressão que fica entre as duas vírgulas, é como se fosse um parêntese. E essa frase que está, ou essa expressão que está entre vírgulas, você pode inclusive mudar ela numa oração que não vai fazer diferença nenhuma, né? Exemplo: eu, Everton Mateus, vírgula, pastor da igreja presbiteriana, vírgula, sou casado com Clarice. O que está entre vírgula, que é o pastor presbiteriano, eu posso mudar para qualquer lugar. Então pode ficar: eu, Everton Mateus, casado com a Clarissa, sou pastor da igreja presbiteriana. Muda alguma coisa no sentido da oração? Não. Então o que está entre vírgulas, você pode remanejar na oração, que não faz sentido nenhum. Não é isso, dona Vani? Isso. Tem algum nome para isso? Porque eu não sei. Vocês que sabem, depois você me fala. Como eu disse, português não é muito a minha praia. Mas vamos lá, como língua nenhuma, né? Então vamos lá. Aí, se a gente não tem essa vírgula, qual que é a ideia que fica no texto? Pedro vai dizer para o povo assim: arrependei-vos, vírgula. Só tem essa vírgula. Aí, se não tem a outra vírgula, vai ficar assim: e cada de uns de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Eu sou redimido do meu pecado por quê? Porque eu sou batizado. Você tirou essa vírgula, a ideia que vai te passar é o seguinte:
cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados em Cristo Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Então veja, o batismo é a fonte da remissão dos pecados. Mas é isso que a Bíblia ensina? O batismo é para a remissão de pecados? O batismo de Jesus não. O que me redime do pecado? A obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Só que provavelmente algum romanista lá na Sociedade Bíblica do Brasil arrancou essa vírgula aí. Quando você vai no original, a ideia é que a tradução exige essa vírgula. Tudo bem? Porque aí fica assim. Entende? O Paulinho quer falar alguma coisa? Essa é a ideia. Ótimo. Essa é a ideia. Porque o original me aponta para isso. Quando você põe a vírgulazinha que eu estou pedindo para você colocar, vai dizer lá, arrependei-vos, vírgula. Aí você pode pular para outra vírgula, porque não muda nada. Então, arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e como consequência desse arrependimento dos seus pecados, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque isso está em pleno acordo e coerência com toda a visão bíblica, que é a tradução que o Paulinho leu. A tradução, qual que é? Que tradução que é essa? É NVT. Nova versão da... Ele já coloca, arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Essa é a ideia. Então, essa é a mensagem. Hoje em dia, o que as igrejas têm pregado? Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Você sabe qual que é o plano maravilhoso que Deus tem para ela? Você não sabe nem se ela é salva. Vai que o plano maravilhoso que Deus tem para ela é a condenação eterna. Como que você pode falar uma coisa dessa? Você não sabe quem é salvo e quem não é. Isso é ludibriação. O verdadeiro evangelho, a mensagem é: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede. Essa é o que próprio Jesus traz lá no evangelho. Jesus saiu pregando, né, por onde passava, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e crede. Essa é a base da mensagem. E foi o que Pedro disse. Então Pedro faz uma pregação, as pessoas se sentem tocadas pela pregação e perguntam para Pedro: o que a gente faz? E Pedro diz: arrependei-vos, vírgula, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, vírgula, para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos para a remissão dos pecados e receba o sinal da aliança, que é o batismo que Jesus instituiu. Por isso o batismo em nome de Jesus, ou batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Mateus nos ensina. Tudo bem até aqui? Então veja, a importância de você estudar a Bíblia e entender, inclusive, a questão da pontuação que o original nos apresenta, porque às vezes um errinho desse que a sociedade bíblica deixou passar, muda completamente o entendimento doutrinário. E esse é um grande problema. A gente tem que ficar atento até aquilo que a sociedade bíblica faz. Porque é o seguinte, irmãos, os títulos que o comitê colocou aí, por exemplo, 3.000 batizados, é o título que está aí. Isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui foi colocado depois, tudo que é título em negrito aí, foi colocado para nos ajudar. Mas isso não é bíblico. E às vezes esse título está errado também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas voltemos aqui para o foco. Já arrumado essa situação, então Pedro diz: arrependei-vos para a remissão de vossos pecados, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aí o verso 41, então, nos diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. A primeira assembleia tinha quantos mesmo? 120. Na primeira pregação de Pedro, esses 120 foi para quase o quê? Quase 3.000. E você vai ver esse progresso. Depois quase 5.000, e depois já para de contar. Fala, uma multidão. Porque dentro da visão bíblica, a igreja existe como um agente proclamadora do evangelho para alcançar as pessoas, para fazer discípulos, para testemunhar, e isso naturalmente vai fazer com que essa igreja cresça. Se a igreja não está crescendo, tem algum problema.
Precisa de algum fertilizante aí nessa plantinha. Ou tem alguma praga que precisa ser eliminada. E às vezes a praga pode ser até interna, então tudo bem. Mas você tem que avaliar e ver o que está acontecendo. Porque é natural que todo organismo vivo cresça. E a igreja, então, é natural que ela cresça. Tá bom? Segunda verdade aí, que a gente pode sintetizar, segundo os estudos do reverendo Arival, que diz, a igreja que não cresce, morre. Isso é óbvio, mas é preciso ser dito. Se todo ano, meu irmão, você está vendo as pessoas simplesmente indo embora, e não tem ninguém entrando no lugar, o que vai acontecer com essa igreja? Vai morrer. Nós, por uma série de situações na vida, as pessoas vêm e vão, né? Vamos citar aqui de cabeça, né? Presbítero Walter de Delma foi para Fernandópolis, a Mariana Albino, o William foram lá para Florianópolis, o Levi e a Fabiana foram para Campinas, o Giancarlo, a Andréia foi para Indaiatuba, quem mais? A Thelma, né? As crianças foram para Sumaré, a Silene e o Fernando foram aí para uma cidadezinha aqui perto, não sei nem sei o nome aqui, tão pequena que é a cidade, eu não consigo guardar o nome. Ou seja, o Edilson, a Selma, né? Hoje estão aqui conosco, mas é o último domingo conosco, estão indo de mudança para São Paulo. Tudo bem, a igreja tem essa mobilidade. Só que ao mesmo tempo, nesses últimos 2 anos, nós recebemos 35 membros novos, dos quais 20 por profissão de fé e batismo. Opa! Então você tem um movimento na igreja, só que ao mesmo tempo a igreja não parou de crescer. Esse movimento é natural, mas se a igreja não tiver um movimento de crescimento e as pessoas começam a mudar de cidade por conta do trabalho, por conta de algumas oportunidades, o que vai acontecer com essa igreja? Morre. E então, o que a Bíblia nos indica? Enquanto você está aqui, a sua responsabilidade é ser uma testemunha de quem? De Jesus. E isso conduz você a fazer discípulo. Porque se não faz, se a igreja não cresce, ela morre. E a terceira verdade que ele apresenta como base para o estudo aqui do livro de Atos é que a igreja que não cresce precisa de revitalização. Que é aquilo que eu chamo aqui do adubo. Já que é uma planta, né? Estamos plantando na igreja. Se a plantinha estagnou, ela não está morrendo, pastor, mas ela estagnou. Não cresce mais, não floresce mais, não produz mais nada. O que ela está precisando? De uma revitalização. Está aqui o nosso especialista aí no Departamento da Agricultura da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, né? Nosso irmão Ziel, responsável pela horta da igreja, né? Que muitas famílias aí já desfrutaram lá da hortinha. O que tem que fazer para a horta dar certo? Tem que adubar. E a igreja é a mesma coisa. Se ela não cresce, estagnou, está faltando fertilizante, está faltando adubo, está faltando cuidado, está faltando de alguma coisa. Então a igreja, ela precisa ser revitalizada constantemente. Nós, irmãos, nós agimos por meio de desafios. Presta atenção lá no seu trabalho. Se não tiver desafio, se não tiver meta, se não tiver alguém ali chamando a sua atenção, a ideia é estagnar. E se você estagnou, a empresa estagnou, ela vai perder o lugar dela no mercado. Não é isso que vai acontecer com a empresa? Se a igreja deixa de assumir o compromisso dela de pregar o evangelho, as seitas crescem e a verdadeira igreja fica para trás. Aí você vê gente boa guardando algumas exigências que são puramente humanas, que a Bíblia não exigiu em lugar nenhum, vivendo uma vida puramente de religiosidade vazia, de cumprimentos litúrgicos totalmente fora do princípio do padrão das Escrituras. Agora, por que essas pessoas estão seguindo esse caminho de engano? Porque a igreja, que deveria ser a luz, ficou escondida debaixo da cama, ao invés de ser colocada no velador.
ela deixou de brilhar, ela deixou de apontar o caminho, de apontar o lugar. Então essa igreja precisa de revitalização. Então essas são as 3 verdades que a gente vai seguir aqui, né, nessa sequência de estudo. Para terminar, o próximo slide, ele traz aqui algumas sugestões para a revitalização de igreja, que não necessariamente são corretas, que nós vamos começar a estudar depois na semana que vem. Só vou pontuar. Tem gente que pensa que para a igreja ser revitalizada, trocar o pastor é a solução. Você só deve trocar o pastor se o cara for herege. O cara seguiu uma linha doutrinária que não é bíblica. Opa! Ou troca, se a instituição permite trocar o pastor, troca o pastor. Se não, você troca de igreja. Se é uma instituição que o pastor é o pastor vitalício, ele é o dono da igreja, e ele prega heresia, então não tem como trocar o pastor? Então aí você vai ter que trocar de igreja, não tem jeito. Agora, se é uma instituição que permite trocar pastor, então troca o pastor, mas somente se ele for um falso pastor. Porque isso aqui não é time de futebol. A gente tem uma cultura de time de futebol que é o seguinte: troca o técnico, o time começa a ganhar. Mas os jogadores são os mesmos. São os mesmos perna de pau. Ninguém está testemunhando, ninguém está fazendo nada na igreja. Aí você acha que só porque trocou o pastor vai resolver o problema? Ah, pastor, pode ser que dá um ânimo novo. Então é sem vergonha isso da igreja, porque o ânimo não depende do pastor. Você serve a quem? Você serve o pastor? Você serve a Deus. Então o seu ânimo, meu amigo, é a Deus, não é na figura do pastor. Aí é sem vergonha isso da igreja. Mas tem gente que acha que é uma solução para revitalizar. Então o que acontece? Você tem igreja aí que troca de pastor praticamente a cada 2 anos. Aí vem os modismos, porque aí cada pastor, para tentar permanecer, o que ele vem? Ele não vai para a fidelidade escriturística, ele não vai para o ensino bíblico, ele não vai para a dependência da Bíblia, ele vai trazer eventos, ele vai inventar moda, vai querer fazer coisa diferente, né? Começa a desenvolver uns ministérios diferentes, acrescenta as pastoretes, né, que eu sempre falo. Conrado, você já foi a alguma outra igreja evangélica ou não? Tá? Pode ser que você já tenha ido a alguma igreja que tem as pastoretes. Você sabe o que é isso, não? Lembra do Chacrinha? Você é novo, acho que você não vai lembrar do Chacrinha. Mas do Faustão. O Faustão você já viu. O Faustão tem as dançarinas atrás. Na minha época, quando eu era mais novo, tinha o Chacrinha, e as dançarinas do Chacrinha chamavam chacretes. Então eu, ironicamente, chamo, nessas igrejas moderninhas, que aquelas moças que ficam dançando com os véus esvoaçantes lá, enquanto o pastor está pregando, são as pastoretes. Então, pastor, só que eu nunca fui em nenhuma igreja que as pastoretes são irmãs de 65 anos para cima. Por que Deus não dá o dom da dança para as irmãs de 70 anos, de 80 anos? Só dá para menininha, de colanzinho bonitinho, esvoaçante. Hã? Eu só vou aplicar pastoretes aqui na Igreja Presbiteriana Reformada para irmãs com mais de 85. Até para subir aqui tem que pôr o diácono para cima. É isso, Mani? Não existe isso, meu amigo. Só que a igreja usa esse tipo de estratégia para fazer o quê? Para atrair as pessoas. Pinta a igreja de preto. E põe luz, fumaça, e uma banda de rock para animar a turma. A Bíblia diz que o cristão é luz, meu amigo. O cristão é transparência. Você não precisa desses artifícios para gerar motivação no coração das pessoas. A igreja verdadeira, ela prega a Bíblia. E de um modo claro. Exigindo que você tenha um testemunho de vida na luz. Os pastores agora, os chamados coachings, pastores, o cara vem vestido de super-homem, de Homem-Aranha, né? Justamente para dizer, você é um super-herói.
para te motivar. Amigo, isso dá muito certo em qualquer associação de autoajuda. Mas isso descaracteriza a igreja. Então, cuidado, trocar pastor nem sempre é a solução. Copiar estratégias de outras igrejas. Eu fiquei sabendo de uma igreja lá no Nordeste que fez tal coisa e a igreja cresceu. Copiar a estratégia também não dá certo. A Bíblia já te deu as estratégias. É você ser crente, é você viver o cristianismo como a Bíblia te ensina. Porque geralmente essas estratégias, elas vão combater um padrão bíblico. Elas vão trazer uma novidade que a Bíblia já apresenta como não sendo a solução. Pastor, nós precisamos fazer um culto só para jovens. Olha, vai ter o céu só dos jovens? Vai ser seccionado lá? Pessoal, atenção, céu dos jovens, portão 12. Céu das crianças, portão 2. Céu dos idosos, não tem céu para vocês porque ninguém aguenta vocês. Vai ter isso? Não vai, meu amigo, é tudo junto e misturado. Ok? Ou então, para não brincar com os idosos, céu dos idosos, esteira rolante à direita, porque não vai dar para andar, se andar demora a eternidade para chegar nesse céu. Então, esteira rolante à direita. Não tem isso, irmãos. É tudo junto e misturado. E por que na adoração você tem que fazer essa distinção? Não tem. A Bíblia diz que a família da fé adora junto ao Senhor. De 0 a 120 anos. Esse é o padrão. O que mais? Importar modelos de outros países. Não é assim que funciona. Você tem que ser fiel ao padrão dos elementos culticos que a Bíblia apresenta. Você pode, obviamente, adequar algumas circunstâncias de culto, mas o padrão dos elementos que Deus exige no culto é o próprio Deus que exige, não é a minha criatividade. Né? De vez em quando eu até gostaria, eu vi uma igreja, fiquei assim, maravilhado. Os caras puseram uma tirolesa lá da casinha do som até o púlpito. E o pastor desce de tirolesa. Aí ele para aqui, e aí o povo... Aí na Páscoa puseram o cara fantasiado de Jesus. Com tal. E o cara aqui falou, Jesus pode voltar a qualquer hora. Você pode estar aqui e de repente Jesus vem. E aí Jesus veio. Cara, isso a criatividade humana é fantástico. E aí o vídeo passa assim, umas pessoas quase morrem do coração na hora que vê o Jesus na tirolesa. Que aconteceu isso? É a criatividade. O cara vem de tirolesa. Então, essas criatividades, irmãos, não é isso que vai atrair as pessoas. É a mensagem fiel do Evangelho. O que mais? Mudar a liturgia do culto. Isso aqui é um desastre. Porque quem determina a liturgia do culto é quem? A própria palavra de Deus, o próprio Deus que estabelece. Os elementos, é Ele que diz o que pode e o que não pode. Nadab e Abiú morreram justamente porque ofereceram algo que Deus não havia ordenado para eles. Cuidado. E o último ponto aqui, mudar o local da igreja e os horários de culto. Será? Pastor, escola dominical é muito cedo, 9 horas. Vamos marcar às 11. Aí as mulheres que têm que fazer almoço, falam, não, pastor, pelo amor de Deus, nós vamos almoçar 3 horas da tarde no domingo? Amigo, já existe um padrão cultural, já adaptado, já consolidado. Então, cuidado. O que eu quero chamar a sua atenção é que a igreja é importante e que ela precisa crescer e que as suas estratégias não estão pautadas em nenhuma ciência humana, mas sim na fidelidade à própria palavra de Deus.